Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo de número 2 e 3. 1 Samuel, capítulo 12, verso 2 e 3. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei um boi? De quem tomei um jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E eu vou vos restituir. Então responderam: em nada nos enganaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Amém? Pode sentar. Eu encerro hoje uma mensagem que eu dividi ela em 3 partes. Um caminho e 3 viajantes. Repita comigo: um caminho e 3 viajantes. Jesus disse, só para alguns que não tiveram aqui ainda, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho. Todos nós, quando nascemos, nós já nascemos em direção à eternidade. E o que eu quero falar aqui é desse caminho chamado Jesus Cristo. Esse caminho que eu e que você estamos seguindo. Um único caminho. Mas a Bíblia diz que existe 3 viajantes que vão trilhar esse caminho em direção à eternidade, em direção a Deus. O primeiro viajante é aquele que começa e ele não termina. Quantas pessoas vocês conhecem que começaram uma jornada com Cristo e pararam no meio do caminho? Talvez você que está aqui nessa noite seja um desses viajantes que começou uma jornada com Cristo e por alguma dificuldade você acabou desanimando e acabou parando no meio do caminho. Esse é um tipo de viajante. O outro viajante é aquele que começa bem e termina mal. Eclesiastes capítulo 7 e o verso de número 8 diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Não é como você começa, é como você termina a caminhada.
numa corrida, numa maratona, quem ganha nem é sempre aquele que começa na frente, mas é aquele que começa e não desiste, é aquele que vence os obstáculos. Então tem esse tipo de viajante também, que ele começa uma caminhada, ele começa naquela força, ele começa querendo fazer tudo, ele começa abraçando tudo, e aí de repente, você vê ele parando no meio da jornada, no meio da caminhada. Você conhece alguém assim? Então não é como você começa. Você pode começar mal. Eu não terminei a minha carreira ainda, e eu espero não terminar agora também, tão cedo, amém? Mas no meu primeiro ano de convertido, eu vivia direto no gabinete do meu pastor. Quando eu entrava no gabinete do pastor, o pessoal já sabia, era 3 meses, naquele tempo existia disciplina. Hoje nas igrejas não existe mais. Por que não existe? Porque se o pastor chama você faz uma coisa errada, o pastor disciplina você, sabe o que você faz? Você vai para outra igreja, o outro pastor lá querendo juntar um rebanho grande, ele te abraça, ele te, né? Você não, geralmente as pessoas que você disciplina, elas saem daqui, colocam uma roupa de cordeirinho, chega lá, o pastor abraça, diz uma velhinha de Jesus, e aí no começo ele se mostra, ele não liga para você, para dizer por que esse rapaz saiu, tem algum problema aí? Ele não liga, ele abraça lá, e as pessoas chegam lá com um jeitinho todo de cordeirinho assim, sabe, aquele gatinho do Xerec assim, ó. Ele é mau, né? Mas ele põe a carinha assim, aí chega lá, fica 2, 3 meses, aí depois começa a dar trabalho. Aí o pastor vai lá dar uma disciplina, ele vai para outra igreja, o outro pastor. Mas na minha época, era 3 meses, eu ficava no banco. Terminava, aí ele chamava na frente, ó, o irmão Sandro já cumpriu a disciplina dele, então nós estamos integrando ele no corpo de Cristo. 2 semanas depois, lá estava eu de novo. Ele está tirando do corpo de Cristo. Então, o meu primeiro ano foi desse jeito. Era saindo de uma disciplina e entrando noutra. Eu dei trabalho, né? Por isso que alguns de vocês, quando dão trabalho, eu falo, Senhor, aí Jesus fala assim, a lei da semeadura, você está colhendo aquilo que você plantou, você está chorando aquilo que você fez o seu pastor chorar, então aí eu me conformo. Mas naquele tempo era desse jeito, até que passou um tempo, aí o negócio engrenou, a gente foi começando a se afastar um pouco das coisas erradas. Não sou perfeito, mas sou melhor do que no ano de 92, quando eu me converti. Isso eu posso garantir para você, amém? Então tem esse tipo de viajante que ele começa e ele não termina, já falamos sobre ele. Agora tem aquele que começa bem e termina mal, e agora tem esse que é o final, aquele que começa mal e termina bem. Tem o que começa bem e termina bem. Na realidade, o texto que eu li aqui é o texto de Samuel. Samuel, a gente pode dizer, pode colocar um quarto viajante nesse caminho. O Samuel que começou bem e terminou bem. Como é que Samuel começou? Samuel começou através da oração da sua mãe. Samuel foi gerado através da oração. Não foi somente através de um ato entre uma mulher e um homem. Foi através de lágrimas, através de oração. Foi dedicado a Deus desde o ventre da sua mãe. Quando ele desmamou, a Bíblia diz que a Ana levou ele para o templo, consagrou ele ao templo.
ele se tornou um sacerdote. Ele julgou mais ou menos 30 e poucos anos Israel. E agora aqui no texto que nós acabamos de ler, ele chega na sua velhice e ele diz assim: eu estou passando agora para Saul assumir, mas eu, numa assembleia como essa, eu quero que alguns de vocês me acusem a quem eu enganei, a quem eu roubei, aonde eu trapaceei. Me acusem diante do seu rei e diante de Deus. Aquele homem, ele começou bem e estava finalizando o seu ciclo bem também. É um outro viajante. Mas o outro viajante que eu quero falar aqui é aquele que começa mal e termina bem. Quem é esse cara, pastor? Existem vários personagens na Bíblia, mas eu quero falar de um especial, um que a Bíblia que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Quem era ele? Do começo ele era chamado de Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um judeu da cidade de Tarso. Ele era fariseu, uma das seitas mais perigosas que existia no tempo de Jesus. Foi os fariseus que arrumaram para que Jesus fosse crucificado ali numa cruz. Paulo fazia parte daquele grupo de fariseu. Quem era Paulo? Paulo era um teólogo. Paulo era alguém que conhecia a respeito de Deus. Paulo também era quem? Ele era um perseguidor da igreja. E o mais interessante é que Paulo, na sua ignorância, ele perseguia a igreja achando que estava fazendo algo bom para Deus. Ele estava cego. A Bíblia diz que Paulo, ele participou do apedrejamento de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, tiraram as vestes de Estevão e colocaram nos pés de um garoto chamado Saulo de Tarso. Então Saulo, ele começou de uma maneira totalmente errada, perseguindo o povo de Deus, achando que estava fazendo, achando que conhecia muito acerca de Deus. Ele era um perseguidor ativo da igreja de Deus. Por isso, meu amado irmão, às vezes aquele que critica, aquelas pessoas, muitas vezes que critica o povo de Deus, que critica a nossa fé, Deus de vez em quando faz umas brincadeiras. Ele coloca o Espírito Santo para tocar na vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai se converter de uma maneira tal que vai fazer a diferença aonde ela está inserida. Quantos daqui talvez foram aqueles que perseguiam? Quando eu era criança tinha uns cultos, as igrejas faziam os cultos, né, ao ar livre, e a gente como criança, a gente tirava sarro. A gente pegava tipo um cordão, molhava o cordão, a gente andava todo mundo só de short, sem chinelo, sem blusa, sem nada, igual aqueles meninos do Ceará. Eu sou de lá, então é daquele jeito. E aí, no meio dos crentes fazendo culto, a gente corria um atrás do outro com uma vara, com um cordão, e batia no outro, aí se estica, irmão, pá! Tirando sarro. Mas Deus, quando Ele olha lá de cima, Ele diz: eu vou converter esse cara, porque aí ele tirava sarro, alguém vai tirar sarro dele também. Porque quando Paulo se converte, a Bíblia diz que Paulo, ele está indo para Damasco, ele está indo com autorização para perseguir a igreja. Atos capítulo de número 9, ele está indo com autorização para perseguir a igreja. Os fariseus dão autorização: quem você encontrar você pode matar, pode trazer preso, lota a cadeia, traz todo mundo. E no meio daquela confusão toda, ele vai para Damasco e ele tem um encontro com Jesus. Olha o que diz aí. Eu vou ler um texto, senão você vai dizer o seguinte: o pastor não leu nenhum texto, né? Então, Atos capítulo de número 9, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns de que era do caminho, assim homens como mulheres, levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam imudecido, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiado pela mão levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, nenhuma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai a uma rua que se chama Direita, na casa de um judeu, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E vi entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha só, Paulo era um perseguidor, ninguém acreditava na transformação de Paulo, e aí Deus aparece para Ananias em oração, e Deus diz assim: ó, ele é um vaso escolhido. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: talvez ninguém acredita que você verdadeiramente entregou a vida a Jesus. Talvez você passou por a mesma coisa de Paulo, as pessoas não acreditar que você verdadeiramente entregou o teu coração para Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus está dizendo para você: olha, você é um vaso escolhido por Deus. Talvez você tenha começado a sua caminhada mal, talvez você tenha começado a sua caminhada tropeçando, talvez você tenha começado a sua caminhada, levanta, cai, para, desiste, levanta, vai. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa: não importa como você começou, o mais importante é como você vai terminar essa caminhada. Se você vai terminar com Ele, olha, em pé, correndo, arrastando, eu quero entrar no céu, um passo de cada vez. Tem muitas pessoas que vê pecado em tudo, que aponta pecado em todos, são os perfeitos. E eu conheço um monte de perfeito da minha época, gente, eu fui expulso do coral da igreja, porque novo convertido, me chamaram para ir para o coral, eu fui para o coral, e o coral tinha um sargento mesmo, e os irmãos estão lá, cara, e eu já nasci pentecostal, eu já me converti assim, cheio de não dá para ficar, tem que ser glória a Deus, e eu estou lá, estão ensaiando lá, grata nova a Deus, e os irmãos assim, Deus proclama nesse mundo, e eu lá, o cara do coral olhou, sai fora do meu coral, não pode bater palma aqui, é pecado. E quantas pessoas apontavam o dedo por qualquer coisa, é pecado, isso é pecado, a roupa que você veste é pecado, o cabelo que você veste é pecado,
O óculos que você põe é pecado, tomar guaraná com café é pecado, e tudo é pecado, e essa turma do pecado ficaram tudo. E aqueles que eram pecador de verdade lá, que era pecador, sou pecador sim, o Senhor foi transformando, e o Senhor foi ajudando a avançar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não importa como você começa a sua caminhada, o mais importante é como você vai chegar lá, amado. Correndo, andando, caminhando, se arrastando, você vai chegar lá. Porque no meio dessa caminhada, o Senhor vai ter misericórdia de ti. No meio dessa caminhada, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem, não é o ser humano que convence ninguém. É o Espírito Santo. Se Deus não convencer você das coisas erradas, ninguém convence. É por isso que o pregador que ministrar num altar como esse, ele tem que estar aqui cheio do Espírito Santo. Ele tem que falar aqui palavras que vêm realmente de Deus, porque somente palavras que vêm do trono da graça pode dar vida e transformar a pessoa, libertar os cativos. Porque se for só na sabedoria, porque se for só no conhecimento, vai encher a mente, mas não vai transformar o coração. Aleluia! Mas quando a gente abre a nossa boca, cheio do Espírito Santo de Deus, e a gente coloca a nossa boca para Deus usar, a palavra que sai da nossa boca é como uma espada de dois gumes. Ela penetra a alma, penetra a mente, penetra o espírito, junta a medula. Ela vai lá no teu íntimo, ela te desafia a mudar a vida. Graças a Deus por um pastor que eu não sei, na verdade eu sei, o pastor é cheio do Espírito Santo, tem alguns que é cheio do Espírito Santo, ele consegue enxergar, pastor Benedito, aquilo que ninguém enxerga. Eu lembro que, eu acho que o ápice tem o day one, aquele bom, que muda a tua história. Foi um dia, eu estava saindo, como eu falava, saía de uma disciplina, entrava noutra. Aí na hora que eu saí da disciplina, o pastor chegou para mim e falou assim: olha, precisa dirigir um culto lá na casa do fulano. Vou pedir para o irmão Sandro. Irmão Sandro. Aí eu falei, eu não vou, não posso ir. Mas por que você não pode? Não tenho paletó, foi o que eu falei para ele. Naquele tempo tinha que usar o paletó. Eu falei, não tenho paletó. Ele pegou um paletó, sabe aqueles quadrados assim? Feio mesmo, pá. Ele falou, tá aqui, você vai lá, você vai me representar, vai dizer lá, não, eu estou aqui no nome do pastor Darcy. Você vai lá e dirige o culto para mim. Eu fui lá, coloquei o paletó, a capa de Elias, e dirigi o culto daquele jeito, né? Mas quando eu saí de lá, eu gostei do negócio. Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí comecei a me envolver. Eu falei tanta besteira. Sabe, o pastor dava a oportunidade de falar tanta besteira. Eu lembro que eu preguei uma mensagem, a minha esposa do lado. E eu preguei falando sobre pedra de tropeço. E eu falando lá, porque a pedra de tropeço, ela não te deixa avançar, ela não te deixa caminhar, e a minha pedra de tropeço é a minha esposa. Desse jeito. Olha as mancadas. No final do culto, o pastor me abraçou e falou, meu irmão, não fala mais isso, senão você vai perder seu casamento. Mas ele me deu a oportunidade de descobrir quem eu sou. Eu acredito que foi naquele momento, foi o meu day one, naquele dia bom, que eu descobri para que é que eu nasci. Eu falei aqui para o jovem ontem, existe um dia importante, quando você descobre para que é que você nasceu. Quando você descobre por que você nasceu. Eu falei para um rapaz, amigo meu, descubra, que ele estava falando assim, eu estou terminando a faculdade,
estou no 3º ano, mas não é isso que eu queria. Eu falei, então peça a Deus e descubra para que você nasceu, e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida, porque é isso. Muitos de vocês acham que a vida de pastor é fácil, mas uma pesquisa nos Estados Unidos disse que as profissões mais estressantes, em primeiro lugar, pastor, segundo lugar, médico, tem um terceiro que eu não lembro, você lembra? Mais estressante, mas mesmo sendo estressante, tem dia que eu chego aqui 8 horas da manhã, saio daqui 10 horas, 10h30, tranquilo. Por quê? Porque quando você descobre para que você nasceu, você é feliz naquilo que você faz. Então foi naquele dia que o pastor viu algo que eu não via em mim. Então o apóstolo Paulo, ele começou a sua jornada, a sua caminhada, de uma maneira perigosa, de uma maneira totalmente errada e contrária, mas ele teve um encontro com Deus naquele momento. Então nessa noite, eu não sei como é que você começou a sua caminhada. De repente você veio aqui porque um amigo te conheceu, te convidou, porque você acha o louvor bacana, porque você acha o ambiente bacana, porque tem amigos. Não importa como você começou, o mais importante é que eu quero crer que você vai ter um encontro verdadeiramente com Deus, como o apóstolo Paulo teve, e aquele encontro mudou a vida de Paulo. A Bíblia diz que ele ficou cego. Por que Paulo ficou cego? Eu quero entender, espiritualmente falando, eu quero entender que Paulo ficou cego para as coisas que ele via e achava que era importante, e ele começou agora a abrir os olhos para as coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua vida só vai mudar a partir do momento que você ficar cego para as coisas que o diabo te oferece, para as coisas que o mundo te oferece, e começar a abrir os olhos para aquilo que Deus está te dando, para aquilo que Deus está te mostrando. Paulo vai dizer, numa das suas cartas, que todo o conhecimento que ele tinha, toda a vida que ele tinha, ele considera esterco, comparado com aquilo que ele conseguiu, que era ver a vontade de Deus na vida dele, era ver a presença de Deus na vida dele. Agora, o que fazer para começar uma vida, uma caminhada, do jeito que Paulo começou, e terminar bem? Primeira coisa, não seja indeciso, não deixe as pessoas decidir por você. Não seja indeciso. Não é as pessoas que têm que decidir por você. É você que tem que ver aonde você está e dizer o seguinte, e tomar a decisão: eu não quero estar onde eu estou, eu quero que a minha vida seja diferente. Deixa eu falar uma coisa para você: o culpado de estar onde você está não é Deus, não é o pastor da igreja, não é o mundo. O culpado é você, porque você não toma uma decisão, ou porque você deixa que as pessoas tomem a decisão por você. Eu lembro que eu estava quando eu me converti, eu ia para um show de rock, eu e meu irmão, e aí antes nos convidaram para ir num desses cultos que fazem em colégio, e eu fui, e eu estou lá, e o pregador está pregando, eu não sei nem o que ele pregou, mas eu sei que ele fez o convite no final, e estava eu e meu irmão, e sabe, eu não sei se você já passou isso, quando o pregador está fazendo o convite, parece que alguém
que algo está te impulsionando aí na frente, a aceitar Cristo. Aí ele diz, levante a sua mão. Aí quando eu fui levantar a minha mão, assim, foi assim mesmo, o que eu senti. Quando eu estou levantando a minha mão aqui, o meu irmão pega aqui, pá, e aí começa aquela briga entre eu e ele. Aí ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu vou aceitar esse Jesus que o pregador está falando. Você vai aceitar nada, a gente vai para o show do Legião. Eu falei, não, a gente vai para o show do Legião, não, pá, levantei a minha mão, o pastor orou por mim, amém? Baixei a mão, fui para o show do Legião. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma semente, ela foi plantada ali naquele momento, ela foi enxertada no meu coração, ela começou a crescer de uma maneira assim poderosa ali dentro de mim, as coisas começaram a acontecer, e aquelas coisas que começava a gostar, já que eu não começava a gostar mais, comecei a procurar, e aí, minha vida mudou. Mas por quê? Porque inconscientemente eu não deixei que o meu irmão tomasse a decisão por mim. A decisão era minha. A decisão de mudar a sua vida é sua. A decisão de entregar a vida a Jesus Cristo é sua. Olha, existe uma porta no céu, que Jesus disse que é estreita, e ela só cabe você. Você entendeu? Você não vai levar o seu marido, você não vai levar a sua esposa, ela é do seu tamanho. Ela é apertada. Por que ela é apertada? Porque ela é do teu tamanho. Do teu tamanho. Então, você tem que tomar as decisões. Se a sua vida precisa de uma guinada, uma mudança, é você que precisa mudar. Se você está insatisfeito com o teu emprego, você precisa mudar. Você precisa estudar mais, você precisa fazer novos cursos. Se você está a sua vida espiritual não está tão boa, você precisa se achegar mais a Deus. Eu não sinto a presença desse Deus que o Senhor fala, pastor. Eu venho e não sinto. Olha, alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Não é de qualquer jeito que você vai encontrar Deus, não é com os teus olhos físicos. Você nunca vai entrar aqui dentro dessa igreja com os seus olhos abertos e dizer, eu quero ver Deus, porque você vai enxergar Ele. A Bíblia diz, quando você buscá-lo de todo o seu coração. Aí ele diz, serei achado no meio de vós, serei achado entre vós. Então, se você está insatisfeito com a tua vida espiritual, busque a Cristo. Eu não posso fazer isso. De vez em quando eu dou bronca, com os irmãos, olha, nós vamos começar agora a semana Oxigênio. Amanhã nós estamos orando das 20 a 21 horas, de segunda a sexta-feira. Aí eu falo para o irmão, olha, você tem que vir, mas deixa eu falar uma coisa, olha, quando eu falo isso, a sua oração, ela vai beneficiar você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Chegou um dia na minha vida, quando eu pregava, eu sempre gostei de ler, e quando eu pregava, toda vez que eu pregava, todo exemplo que eu ia contar e testemunho, eu contava dos outros, do livro que eu li, de uma pregação que eu ouvi, que alguém contava um testemunho dele. Mas chegou um dia que eu falei para Deus, Deus, eu preciso ter as minhas próprias experiências, eu preciso contar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu não posso contar aquilo que o Senhor fez na vida do outro, porque eu não participei, eu não sei como foi. Eu achei legal, mas e os meus testemunhos? E a minha experiência contigo? E aí Deus colocou esse versículo: buscai-me-eis e me achareis,
quando me buscar de todo o coração. E quando eu resolvi buscar Deus de coração, eu comecei a ver cura. Eu já orei, eu não quero aqui de maneira nenhuma me exaltar, pelo amor de Deus, Deus é minha testemunha. Eu quero aqui edificar a fé de vocês. Eu já curei, eu já orei e pessoas foram curadas de câncer. Você não acredita nisso? Eu já vi gente ser curada de AIDS. Eu já vi um casamento totalmente destruído, o diabo trabalhando, a pessoa morando no quartinho desse tamanho, com 6 crianças, você chegar naquela casa, pregar o evangelho, a família inteira aceitar, e depois de 1 ano, eles estarem casados, construíram uma mansão. Eu já tive confronto com o diabo. Então eu tive muita experiência. Mas por quê? Porque eu disse: Senhor, eu quero viver as minhas próprias experiências. Eu quero ver o Senhor operar na minha vida. Eu não quero contar mais testemunho de ninguém. E aí Deus me manda para uma cidade desse tamanho. Porque quem quer vitória? Aqui, levante a mão. Então, eu disse: Deus, eu quero vitória, então vamos para a guerra. Porque se a tua vida, se você está passando por uma guerra, pastor, estou numa guerra, estou numa tribulação, estou numa luta tremenda. Então deixa eu falar uma coisa para você, isso é bom. Romanos 5. Por quê? Porque só é através da luta que você tem vitória. Todo mundo quer vitória, mas ninguém quer lutar. Todo mundo quer ganhar campeonato, mas ninguém quer jogar. A gente às vezes olha o pessoal jogando e fala assim: eu queria jogar, porque, né? Aí você vai lá, vai jogar uma pelada com o pessoal lá, você arranca o dedo igual eu arranquei. Tem sacrifício. Então se você está numa luta, isso é sinal que daqui a pouco você vai contar vitória. Você vai dizer: estive numa luta, pastor, foi um desemprego tremendo, que eu fiquei tanto tempo desempregado, pastor, mas eu consegui um emprego, Deus abriu, olha, vitória, pode vir aqui, pastor, vamos fazer um churrasco de picanha. Fala amém aí, irmão. Aleluia. Então não seja indeciso, não deixe as pessoas tomarem decisão por você. Declare coisas novas em sua vida, profetize sobre seu futuro. Em vez de você reclamar, não vai estar, daqui a pouco vai estar bem, eu vou estar empregado, a minha família vai estar bem, eu vou estar curado, eu vou sair dessa depressão. Comece a falar, nossas palavras têm poder. Tem poder a Bíblia diz, tem poder de vida e tem poder de morte. Então comece a profetizar. Profetizar é falar. Eu sempre tenho falado aqui: acorda de manhã e comece a agradecer. Comece a dizer: esse dia vai ser um dia abençoado. Vamos dizer agora que essa semana vai ser uma semana abençoada para a sua vida, para a minha vida. Comece a profetizar, levante a sua mão e comece a dizer: Senhor, essa semana vai ser uma semana abençoada. Essa semana vai ter milagres na minha vida. Essa semana as portas vão se abrir. Essa semana, aleluia, eu vou arrumar um namorado. Essa semana eu vou ser abençoado. Comece a profetizar na sua vida. Você é filho de Deus, meu amado irmão. E Jesus Cristo disse: se você falar para esse monte, sai daqui, e se vai para acolá, se você crer e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Então comece a profetizar, comece a dizer: o meu marido vai ser uma bênção, a minha esposa vai ser uma bênção, os meus filhos vão sair das drogas, aleluia, eu vou conseguir pagar aquela conta, Deus vai prover. Sabe, irmão, comece a profetizar, comece a falar. Há um poder, sabe, na nossa fala,
naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Então declare coisas novas em sua vida. Declare que 2019 vai ser um ano diferente, um ano de vitória para você. E você não precisa esperar chegar dia 31, comece a profetizar agora. 19 vai ser bom, mas vai começar no final de 2018, aos 46 do segundo tempo, Deus vai abençoar minha casa, Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai mudar a minha história. Não precisa esperar, é acreditar. Eu nunca vi Jesus reclamando de nada. Ele vai acreditando. Terceiro, renove a sua mente. Romanos 12, 1 e 2. Eu tenho sempre falado isso nessa igreja. Eu acho que não tem um culto que eu não passe por Romanos 12. Porque eu acredito que enquanto a gente não mudar a nossa maneira de pensar, a nossa vida não muda. Nada muda. Porque a mudança, ela começa aqui, na mente. Acreditando. Paulo diz, e não vos conformeis, 2, e não vos conformeis, e não sedes conformados com este mundo. O que é uma pessoa conformada? Uma pessoa conformada, principalmente um crente, eu começo a pensar, isso sou eu, começo a pensar que é falta de fé. Porque quando eu digo assim, está todo mundo assim, é assim mesmo a vida, eu tenho que ficar doente, tenho que ficar na depressão, tá bom, não tem jeito, é assim, porque e tem alguns que são até religiosos demais, não, Deus quer assim. Eu não consigo entender que Deus quer que eu passe a vida inteira sofrendo. Será que é isso mesmo que Deus quer da minha vida? Que eu fique a vida inteira naquele estágio? Ou será que eu estou conformado com as coisas que estão acontecendo? Porque às vezes a gente se conforma, às vezes a gente aceita, às vezes a gente fica brigando do casamento direto, a gente fala assim, porque já deu 10 anos, já deu o que tinha que dar, não tinha... Gente, eu já briguei muito com a minha esposa, mas eu falei assim, não, eu não aceito Satanás, eu não aceito que a minha igreja seja desse jeito, eu não aceito a condição financeira desse jeito, eu não sou conformado. Então não se conforme, porque Deus tem muito mais para a sua vida. O que Deus fez é só o começo. E se você acha que Ele não fez ainda, pode se preparar, porque Ele vai fazer. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus não é um Deus sádico, que tem prazer em ver o sofrimento dos seus filhos. Jesus disse, se nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então, o problema é que às vezes a gente se conforma com a situação. Jacó disse o seguinte, Senhor, é o seguinte, a gente vai brigar a noite inteira,
A Bíblia diz que ele brigou com um anjo a noite inteira, e o anjo me larga, ele falou, largo nada, me larga, largo nada, só, me larga que está chegando o dia, eu só te largo se o Senhor me abençoar. Você tem que ser insistente com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa ao meu favor. Mas a gente chega assim, Deus, faz alguma coisa com meu favor. Não. Aí já desiste. Jacó disse, eu só te largo se o Senhor me abençoar. Se não abençoou, vai me ver aqui. Vai ser igual aquela parábola que Jesus falou. Uma viúva chegou diante do juiz e falou, julga a minha causa. Ele falou, eu não temo a Deus, eu não temo homem algum, por que eu vou atender essa viúva? No outro dia ela está, juiz, julga a minha causa. Ele falou, não, juiz, julga a minha causa. Ela começou a encher tanto a paciência daquele juiz, que o juiz falou assim, eu não temo a Deus, eu não temo homem algum, mas essa mulher está me incomodando de uma maneira tão intensa, que eu vou julgar a causa dela, a favor dela, para ela me deixar sossegado. Deixa eu falar uma coisa para você, orar demais não incomoda a Deus, falar demais a nossa necessidade não incomoda a Deus, pelo contrário, Ele quer ser incomodado, Ele quer ver que você realmente quer aquilo. Sabe, de vez em quando, Deus quer que a gente haja igual aquelas crianças, mimadas. De vez em quando, não é sempre não. Não tem aquelas crianças mimadas, me dá, me dá. Dá vontade de se dar uns tapas, né? Mas tem hora que Deus quer ver se realmente você quer aquilo. Então, meu amado irmão, mude a sua mente. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então mude a maneira de você pensar. E para encerrar, seja grato. Filipenses capítulo 4 vai dizer que nós devemos ser grato a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todo homem, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que a vez de comer, de vestir, porque o Senhor cuida de vós. Eu sempre tenho dito aqui, se você não for grato por aquilo que você tem, você nunca terá aquilo que você não tem. Seja grato. Está comendo ovo? Obrigado, Jesus. Está comendo picanha? Obrigado, Jesus. Está enfermo? Senhor, eu não quero. Eu quero que o Senhor me cure. Mas o Senhor quer me mostrar alguma coisa nessa enfermidade. Obrigado, Senhor, mas me cura. Seja grato. Está ganhando um salário mínimo? Seja grato. Teu emprego não é aquele que você queria? Seja grato, faça o melhor nesse emprego, porque Deus vai te colocar no outro melhor. É a lei do talento. É a lei de você trabalhar com um pouco que Deus te deu, para Ele poder te colocar no muito. Quando você pratica isso, e você vai ver tudo isso na vida do apóstolo Paulo. Gratidão, na realidade de Filipenses, quem escreveu foi Paulo. De renovar a mente, quem escreveu foi Paulo. E Paulo vai chegar no final da carreira dele, na caminhada, em 2 Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque no final de tudo, toda a luta que nós passamos, só existe um objetivo do diabo nisso. Não pensa que o diabo quer roubar o teu dinheiro. Não pensa que o diabo quer roubar o teu casamento. O diabo não está nem aí para o teu casamento.
O diabo não está nem aí para a tua riqueza, sabia disso? A única coisa que o diabo quer é roubar a tua fé. Por isso que Paulo diz: lutei, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo perdeu algumas lutas, por isso que ele diz: eu sei estar no bom e sei estar no ruim, sei passar necessidade e sei estar na bênção. Aí ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o diabo colocava Paulo em nocaute, Paulo chegou certa vez numa cidade chamada Listra, ele pregando, ele foi apedrejado, arrastaram Paulo lá e jogaram no lixão da cidade. E Paulo, eu quero crer que Paulo, mesmo ali sendo jogado, derrotado naquele momento pelo diabo, jogado no lixão, Paulo guardava o mais precioso que ele tinha, a fé. A Bíblia diz que no outro dia ele levanta lá com a cara inchada, entra na cidade de novo e começa a pregar de novo, porque o diabo pode roubar qualquer coisa da nossa vida, mas ele nunca pode roubar a nossa fé. Roubou a nossa fé, nós perdemos. Ele não está, deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não está interessado em destruir o teu casamento. O diabo não está interessado em te deixar desempregado. Se ele puder deixar você empregado para roubar a tua fé, você pode ter certeza que ele vai fazer isso. Ele não está a fim de tirar a tua riqueza. Se ele puder te dar riqueza, e essa riqueza roubar a fé que você tem em Deus, ele vai te dar. Porque o objetivo final do diabo é roubar aquilo que nós temos mais precioso, a nossa fé em Cristo. Por isso que Paulo no final, depois de lutar, vê a história de Paulo, ele diz: olha, combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que confessarem o seu nome. Então, meu amado irmão, que no final da nossa história, a gente possa guardar o mais precioso, que é a nossa fé, o mais. Se você tiver fé, se o diabo tentar roubar o teu casamento, com a fé que você tem, Deus vai te ajudar a trazer o teu casamento de volta. Se você tiver fé, mesmo desempregado, Deus vai te dar um emprego de volta. Se você tiver fé, mesmo enfermo, Deus vai te dar a tua saúde de volta. Agora, se você perdeu a fé, você perdeu a tudo. O que você tem mais precioso é a tua fé. Então, que no final da nossa caminhada, nós possamos ser esse terceiro viajante, que muitas vezes começou a carreira mal, mas vai terminar bem. Paulo começou mal, sendo perseguidor do cristianismo, mas terminou dizendo: pode cortar o pescoço. Aí eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso que Paulo dizia: não tema. Na verdade, Paulo não, Jesus dizia: não tema aqueles que matam o corpo e não pode fazer mais nada com o espírito. Paulo sabia disso. Paulo falou: você quer minha cabeça? Já concluí a minha tarefa aqui, já fiz aquilo que Deus queria, pode pegar, porque eu estou partindo para casa. E eu vejo talvez aquele homem velho sendo arrastado, colocado ali numa guilhotina, ou um carrasco. Quando Paulo fechava os olhos, ele só via: está na hora de partir. O diabo tentou, durante esses 90 e poucos anos, roubar a minha fé. Quem sabe ele olhou para o carrasco e diz: olha, mas eu combati o bom combate. E muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, o bom combate, nem sempre a gente vence. Tem umas que a gente perde. Nós não podemos ser bestas e dizer que vencemos todas as lutas. Mas a gente, sabe quando você diz: caiu, mas caiu de pé? Perdeu, mas perdeu, era para ter ganho. Então é isso que Deus quer ver em você. Perdeu,
a batalha, a luta, mas perdeu em pé. Caiu, mas era para ter ganho. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Curve a sua cabeça. Talvez você esteja em uma luta, talvez você esteja lutando, talvez você entrou aqui nessa noite e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu quero desistir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele vai te fortalecer. Você não vai desistir, você vai chegar na linha de chegada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te pedir neste momento, Pai, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do teu servo e da tua serva, que nós possamos, ó Deus, lutar o bom combate, o combate da fé, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja, derrama do teu Espírito Santo, Pai, derrama da tua graça sobre a nossa vida. Escuta a nossa oração, abençoa a tua igreja, no nome poderoso do teu Filho Jesus, amém? Repita comigo: eu não desistirei, porque Cristo nessa caminhada comigo está, amém? Creia nisso no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.